gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma nova oportunidade de aprender, crescer e espalhar o amor. José foi vendido como escravo para Potifar. Não sabe do que eu estou falando? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessandra Bernardino e estou aqui contando a história de José. Vou deixar aqui embaixo os vídeos anteriores para que você entenda toda a história e não perca nenhuma parte dessa história que está incrível. Quando os irmãos tiram José da cova, eu consigo imaginar o desespero de José ao ver aquela cena. Os comerciantes pagando aos seus irmãos por José. E José tentando explicar para os comerciantes que ele não era escravo, que ele era irmão deles, e pedindo ajuda incessantemente para seus irmãos: me ajudem, eu sou seu irmão, como é que vocês fazem isso comigo? Tentando se explicar ali, e os irmãos simplesmente indiferentes. José sem entender nada, por que os irmãos estavam vendendo ele como escravo. Eu consigo imaginar essa cena e essa cena me parte o coração. Por mais ajuda que José pedisse aos seus irmãos fizeram receber as moedas que foi o pagamento pela vida dele, pela escravidão dele. E eu consigo imaginar José saindo com aquela caravana de comerciantes e olhando seus irmãos ficando para trás, até perder de vista. Eu imagino José caminhando e se questionando: por que meus irmãos fizeram isso comigo? Talvez José não tivesse a dimensão do tamanho do ódio, e sim achasse que toda aquela implicância que os irmãos tinham por ele era só uma implicância de irmãos. Sem saber o seu destino, sem saber o que ia acontecer com ele, José continua a caminhada, se questionando que de implicância de irmão até vender como escravo, eles não pegaram um pouco pesado demais? Será que essa era uma brincadeira? Será que esses comerciantes estavam combinados com seus irmãos, que ele iria voltar e retornar para os seus? José estava indo, caminhando para um futuro incerto. A caravana chega ao Egito, que José é vendido para Potifar. Potifar era comandante da guarda real do faraó. Faraó era o rei do Egito na época. E o que acontece nesse momento? José se rebela, José tenta correr, José tenta fugir, porque afinal ele não era escravo, ele não podia ficar naquela situação. Peraí, deixa eu pensar aqui mais um pouquinho. Brincadeira, te peguei, né? Mas eu teria vontade de fazer isso. Chega aqui, você não teria vontade de fazer isso? Você foi vendido pelos irmãos. Você não teria vontade de, nesse momento, ter uma pessoa te comprando? Eu olharia para um lado, olharia para o outro, eu tentaria correr o mais rápido que pudesse. Embora que eu fosse pega novamente, né? Mas, sei lá, eu tentaria. Mas vamos voltar. Vamos voltar para a história de José. Não foi isso que José fez. Teria vários motivos para fazer isso. José serviu a Potifar como se estivesse servindo ao próprio Deus. Na verdade, José sempre fazia o seu melhor em tudo que ele colocava a mão. Isso fazia parte da essência de José. Uma das primeiras ordens de Potifar para José foi que José tomasse conta do jardim de sua esposa. José não apenas tomou conta do jardim da esposa de Potifar, como melhorou, ampliou e deixou aquele jardim lindo. Como eu falei, José sempre fazia o melhor. Conforme o tempo passava, José foi ganhando a confiança de Potifar cada vez mais. Potifar confiava tarefas cada vez maiores a José, até que um certo tempo José já estava tomando conta de toda a casa de Potifar, desde repor os mantimentos até comandar todos os seus funcionários. Nesse ponto da história, estava muito confortável para José. Apesar de ser escravo, José tinha privilégios que muitos escravos não tinham.
ele comandava a casa de Potifar. Ele comandava a casa de um comandante real. Ele comandava e tinha privilégios que a maioria dos escravos não tinha. Então, nesse momento, poderia ser que José estivesse ali se questionando e pensando: olha, finalmente o sonho de Deus está se cumprindo para mim. Talvez eu tenha interpretado errado. Não serão meus irmãos e não serão meu pai que eu vou governar, mas sim a casa de Potifar. Aqui eu governo tudo. Eu governo desde os funcionários a tudo que entra ou sai dessa casa. Acho que José não estava totalmente feliz com essa situação. Afinal, ele estava longe dos seus, longe de casa, longe dos seus irmãos, apesar de tudo, e do seu pai. Mas ele, apesar de escravo, Deus estava o livrando e colocando ele em uma situação privilegiada. O que me chama a atenção na história de José é que José tinha todos os motivos para se revoltar, para não acreditar em Deus, para se maldizer e fazer as coisas de qualquer jeito. Porém, José não se revoltou um dia sequer, não reclamou da sua situação nem um dia e não blasfemou contra Deus. Pelo contrário, tudo que ele colocava a mão, ele fazia muito bem feito, porque ele fazia como se estivesse fazendo para Deus. Não sei se fosse eu, no lugar de José, se eu conseguiria ser exatamente como ele, se eu não blasfemaria, se eu não questionaria Deus por estar naquela situação e se eu daria o meu melhor mesmo em uma situação nada agradável. Comenta aqui embaixo se você, no lugar de José, faria o mesmo que José ou agiria diferente de José. Nesta quinta-feira, quero dizer que tudo passa. Momentos ruins ou momentos bons, eles sempre vão passar. Então, se você está vivendo neste momento um momento ruim, a única coisa que você precisa saber e se apegar é que esse momento é passageiro. Então, use esse momento para aprender e melhorar como pessoa. Se você está vivendo em um momento bom, também tenha consciência que esse momento é passageiro. Então, aproveite esse momento e se fortaleça para os próximos momentos que virão. E como tudo é passageiro, com José não poderia ser diferente. Esse momento de estabilidade, de felicidade, de tranquilidade também vai passar. E agora está na hora de José ser preso. Sim, meus queridos, José vai para a cadeia. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, comenta aqui, deixa um like que me ajuda bastante. Não esquece, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para uma amiga. E até o próximo vídeo. Tchau!